Olá, boa tarde, sejam bem-vindas. Estou aqui presente com a diretora Darly, professora Terezinha de língua portuguesa, professora Lourdes de matemática e a professora Eliana Fontana de física. Chamei vocês para estar presente nessa implementação minha. O tema desta vez é sobre os resultados da Prova Paraná, primeira edição de 2026. Então, após fazer a análise, eu consegui encontrar ali os resultados com menor índice da turma da terceira série do curso técnico em agronegócio. Então, durante o nosso momento aqui, eu vou mostrar para vocês os dados que foram levantados, os resultados, os percentuais, e também gostaria que vocês, juntamente comigo e com a Darly, para que a gente elabore um plano para trabalhando com essa turma, talvez em forma interdisciplinar, os três componentes juntos ali, tá? Então, aqui eu coloquei uma data que talvez poderia ser o período para estar trabalhando com essa turma, que seria do dia 3 de agosto a 14 de agosto. Caso trabalhe de forma interdisciplinar, seria uma data bem legal aí para estar trabalhando. Aqui nós temos os resultados. Então, em física, nós podemos observar que tem aluno que não acertou nenhuma questão. Em língua portuguesa, a menor percentual ali é 13%, 13,64%. Em matemática, é 18,18%. Então, são umas notas que não foram legais em comparação à educação financeira. E tem alunos ali, que a gente pode ver que acertaram todas. Sim. Educação financeira não está tão longe de matemática, mas teve uma diferença grande. Talvez pelo tanto de questão, não sei, ou estava mais fácil, mas tem uma diferença grande. Os números de aulas que o componente de matemática tem, aí, que ajuda bastante também na linha de conteúdos da educação financeira. Sim. Onde física, a professora não tem, são 2 aulas. E são envolvidos com muitos cálculos também, É que, na realidade, os conteúdos do componente desse trimestre, não esteve relacionado com a educação financeira. Então, aí pode ser um agravante também. Sim. Aí aqui eu fiz uma planilha, uma escala, mostrando os percentuais. Aqui mostra o acerto geral da turma, que é 37,48%, o acerto do núcleo, que é 50%, o estadual é 48%, em educação financeira, como a gente já citou, foi onde eles têm a nota melhor, foi 64%, física 30%, língua portuguesa 43% e matemática 28%. A matemática ficou abaixo de física. Mas, assim, ainda dá para a gente ficar feliz por eles, em educação financeira. Foi uma nota boa, foi excelente. Nós não podemos descartar, Soraya, que eles, em relação aos outros terceiros anos, eles são uma turma desmotivada. E a gente tem feito de tudo, a coordenadora, eles são uma turma diferente nesse quesito. Sim. Então, assim, você tenta trabalhar de maneira diferenciada, as pessoas estão aqui, podem concordar comigo, sim. Eles estão começando a despertar um pouco mais, de a gente conversar e falar, e mostrar para eles, eles viram esses dados, mas, assim, é uma turma problemática em relação aos outros terceiros anos. Sim. É que é uma turma, talvez, eles estejam ali pensando mais nas aulas específicas do curso do que da base. Isso mesmo. Exatamente. Eles são muito bons nas específicas, estão extremamente focados nas específicas. Mas eu acho que daí é um ponto que ainda dá tempo da gente trabalhar com eles. Lembrando que esse terceiro agro, foi o primeiro agro. A primeira turma do curso, com muitos desafios. No segundo ano, esses desafios já foram diminuindo, e no terceiro também,
nós estamos vindo essa melhoria na aprendizagem deles, porém, é uma turma diferenciada das demais relacionada ao terceiro ano. Talvez seja pelas questões sociais, seja, né, questões familiares, então são vários segmentos aí que cabe à escola, tá, esse conflito de aprendizagem. Certo. Aí aqui estão os descritores. Os descritores de menor acerto nos 3 componentes. Em física, o HD 19, eles não acertam, nenhum aluno acertou. Todos eles erraram essa questão, né? Que fala sobre os fenômenos eletrostáticos. Como que é, professora? Eletrostático. Que é presente no cotidiano, né? Em língua portuguesa, foi o D08. Sim, essa questão deu dupla interpretação. Já vi até alguns comentários na internet, por isso que a maioria dos terceiros anos erraram ela, porque ela deu dupla interpretação e eles foram na outra interpretação. Tipo, quase que todos que fizeram dedicado erraram essa questão por isso. Entendi. Então, em língua portuguesa, foi o D08. Teve um percentual de acerto ali de 16,67%. Esse descritor fala sobre estabelecer a relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Então, professora, você tem algum comentário sobre esse descritor? Na verdade, teve 2 questões na prova Paraná que foram cobradas o mesmo descritor. Na outra questão, eles conseguiram um acerto de 58%. E nessa, 16%, né? Como você viu. Sim. Então, o que acontece? Daí eu acho que eles não tinham essa noção também, como eles veem essas lacunas de aprendizagem. No dia que eu retornei na sala, a prova Paraná, eu demonstrei isso para eles, porque a prova, pelo que deu a perceber, é cobrado o nível básico, o nível avançado. Então, a questão que apresenta um nível um pouco mais avançado, eles têm a dificuldade. Entendi. Entendeu? Então, assim... Era o mesmo descritor, só que uma era mais fácil do que a outra. A outra, o nível era mais fácil. A do nível mais fácil, eles conseguiram os 58%. Não é tão alto, mas conseguiu melhor do que esse resultado. Mas, e na verdade, o que acontece? Eles são os alunos com bastante lacunas de aprendizagem. Então, eles precisam amadurecer essa questão de encontrar a tese e também associar os argumentos, que é o que está pedindo ali, né? Você tem que identificar a tese dentro do texto e verificar qual foi o argumento que está defendendo essa tese. Então, eles tiveram essa dificuldade e nós temos que buscar, né, alguma solução aí para eles avançarem nesse quesito. Certo. Em matemática, foi o HD 28, tiveram 18,75% de acerto. Esse descritor fala sobre aplicar as propriedades operatórias de números reais na resolução de problemas. Então, como a professora Terezinha disse, né, essa turma é uma turma que tem várias lacunas em defasagem e uma delas é a interpretação. Eles conseguem ler bem, mas na hora de interpretar para jogar na resolução dos problemas, eles não têm assim uma propriedade para fazer isso. Então, é aí que aconteceu esse problema aí. Mas o problema é interpretar o problema para depois, sim, fazer as operações. Entendi. Querendo ou não, entra língua portuguesa, né? Aí, né? Na matemática. Certo. Então, quais seriam os objetivos, né, que eu gostaria de, juntamente com vocês, alcançar com essa turma, né? Fortalecer a cultura colaborativa entre os professores, para estar trabalhando com essa turma. Implementar estratégias interdisciplinares, melhorar o desempenho dos estudantes e consolidar uma rotina de análise de dados. Então, sempre, né, cotidianamente, a gente está ali fazendo análise dos dados dessa turma, ver a evolução deles. Eu até trouxe para vocês um modelinho de aula que poderia ser trabalhado com eles.
Esse modelinho, ele seria interdisciplinar. Tá? As 3 disciplinas junto. Né? Fiquei pensando, falei, como será que daria para estar trabalhando os 3 componentes junto ali? Aí, claro, que eu pedi ajuda, né, da nossa amiga internet, e fui montando os dados, e joguei na IA e ela me montou esse desenho. Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse trabalhar dessa forma, claro, se for possível para vocês, né? Porque aí dá para juntar os 3 componentes, marcar uma data, fazer tipo como se fosse um aulão, né? Então, as 3 professoras junto, trabalhando com eles ali. Tem aula prática, né? Mas dentro dessa aula prática que vai envolver a física, pode envolver a língua portuguesa, pode envolver a matemática depois no final também, que é ali a soma, né, das voltagens, tem ali no quadrinho de número 8. E depois, no final, eles podem também estar fazendo um desafio em grupo, formar grupo e estar fazendo alguns desafios relacionados à física e interpretando o que o conteúdo está querendo dizer para eles. Foi bem interessante. Aquele desafio em grupo, né? Fazendo seu argumento, sua tese. Sim. Vocês acham que seria possível? Mensagem final. Sim. A linguagem convence. Gostei. Então, tá, então vamos pôr em prática. Tem aquela data, né, que eu sugeri, mas se tiver alguma outra que for possível também, a gente está trabalhando com eles. Um bom plano de aula. Porque até para eles perceberem, né, que uma situação está ligada à outra. Sim, E que a gente pode... a interpretação da matemática está ligada com a língua portuguesa, a interpretação da física, o tema da física, né? Encontrar o tema, né? Saber encontrar o tema está ligado com a língua Eu costumo portuguesa. dizer que a matemática é 50% de português. Se não souber o português, Para entender a matemática. não vai entender matemática. Então, tá. Então, minhas considerações finais para vocês, tá? O trabalho colaborativo de vocês fortalece a integração entre as áreas de conhecimento, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem mais significativa, crítica e contextualizada. Muito obrigada por contribuírem com o profissionalismo e dedicação de vocês para a formação dos nossos estudantes e para fortalecimento de uma educação de qualidade. Então, muito obrigada, tá, por estar presente. Perfeito. E sempre que eu precisar, eu sei que eu posso contar com vocês. Estamos juntos sempre com foco na aprendizagem dos nossos alunos. Então, tá bom. Mais uma vez. Obrigada. Sempre parceira da gente, estamos juntos, se precisar da gente. Tá bom. Estamos aí. Tá bom. Obrigada, gente.